Bom dia, povo de Deus, filho amado do Senhor. E a meditação para nosso dia, hoje ela se encontra no Salmo 66, do verso 16 ao 20. Oferta de gratidão. O salmista fez uma oferta ao Senhor em gratidão pela promessa, realizada, pela vitória conquistada. O verso vai nos dizer assim, vinde ouvir todos vós que temais a Deus, e vos contarei o que tens ele feito por minha alma. A ele clamarei com a boca, e com a língua o exaltarei. Se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Olha aí o poder da oração. Olha o poder de uma oração bem colocada, bem analisada. E esse versículo, ele tem 4 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro, 16, ele chama o povo para testemunhar, para contar, para falar, para anunciar as maravilhas que o Senhor fez em sua vida, para que todos pudessem saber o poder do Senhor, o amor, Então ele chama, vinde, ouvi, Todos vós que temem a Deus, e vos contarei o que tens ele feito por minha alma. O que ele tem feito. O Senhor ouviu a oração dele, mas como foi que o Senhor ouviu a oração dele? Olha que fala o 17. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Então, ele entrou em ação. Ele abriu a boca, a língua proferiu a adoração, A exaltação pelo Senhor. Ele não ficou parado. Ele clamou ao Senhor, ele adorou, ele glorificou ao Senhor, aquele, o Todo-Poderoso, aquele a qual ele estava se humilhando, buscando, batendo a porta, procurando, E o 18 vai nos dizer assim, se eu num coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ele se analisou. O 16 ele testemunhou. O 17 ele adorou. O 18 ele analisou. Então ele se autoanalisou. Ele se examinou por dentro. Ele não se engrandeceu. Ele não falou só de si, Ele se avaliou. Ele não ficou colocando as coisas ao Senhor que não entrasse em concordância com o Senhor. Ele falou tudo aquilo que o Senhor aceitou em sua oração. Deus contemplou a oração dele, porque ele se esvaziou, ele se limpou diante do Senhor, ele limpou seu coração, a sua alma diante do Senhor, se humilhou, ele se diminuiu diante do Senhor. Então o Senhor contemplou a oração dele. Por que disso? Porque ele se analisou. Você vê o que é o poder de uma oração bem colocada diante do Senhor. Uma oração com concordância com o Senhor. As nossas orações feitas diante de Deus tem que estar com concordância com Ele, para que Ele possa derramar sobre as nossas vidas aquilo que a gente tem apresentado, aquilo que a gente tem pedido. Que nós não possamos ouvir a voz do homem, mas ouvir a voz de Deus. A voz de Deus para nós contemplar a vitória do Senhor nas nossas vidas. Amém?
No 19 fala assim: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Olha quando ele se limpou, quando ele largou a vaidade, quando ele largou o seu eu, o seu ego, né? E se derramou diante do Senhor, falando das suas fraquezas, falando dos seus erros, das suas falhas, né? E aí o 19, ele teve resposta. E então o Senhor respondeu. Por quê? Porque o Senhor se agradou. O Senhor se agradou da oração dele. O Senhor se agradou da petição dele. O Senhor se agradou do pedido dele. Porque ele foi humilde. Ana, quando ela orava, que a oração dela ainda não estava alinhada com o Senhor, ainda não estava agradando o Senhor, ela não foi respondida. Mas a partir do momento que ela orou e que a oração dela foi contemplada com o Senhor, entrou em concordância, a partir do momento que ela entrou em concordância na oração com o Senhor, pronto. A oração dela foi contemplada, a oração dela foi recebida e ela recebeu a sua vitória. Você entende, meu irmão, que oração, quando a gente faz, não é de qualquer jeito. A oração tem que ser em concordância com a vontade do Senhor e não a nossa. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Tudo que Ele faz para nós é bom. Os desejos dele são melhor que os nossos. Então, ele não faz a nossa vontade. Ele faz aquilo que está alinhado com ele, que ele vê que é bom para a gente. Às vezes a gente faz uma oração achando que é bom, achando que é isso que a gente tem que ter, que é isso que a gente merece, mas não é. Não é. A oração tem que estar alinhada ao coração de Cristo para nós recebermos. E no 20, ele fala: bendito seja Deus que não me rejeitou a oração, nem apartou de mim a sua graça. Então, o capítulo 20, misericórdia. Deus teve misericórdia. Deus não desprezou. Deus não ignorou. Deus não deixou de responder a oração dele. Deus teve misericórdia, mas Deus teve misericórdia na hora certa. Deus teve misericórdia dele na hora certa. Deus derramou a bênção na vida dele na hora certa. Não foi porque ele quis, não foi porque Deus teve pena, Deus teve dó, não foi porque Deus, eu vou conceder logo a vitória dele, senão ele vai sair da minha presença, senão ele vai me largar, senão ele vai me abandonar. Não. Foi porque quando ele teve atitude diferente, Deus contemplou, Deus se alegrou da atitude dele, da oração dele sincera. Deus não vê o de fora, vê o de dentro. Então Deus contemplou o que estava dentro do coração dele, estava saindo pela boca, ele estava botando para fora pela boca. E Deus contemplou. Amém, meus irmãos? Que nós possamos analisar tudo que pedimos ao Senhor, tudo que oramos, tudo que entregamos a Ele, que nós possamos nos analisar e que nós possamos orar com concordância com o Senhor, orar, né, no centro da vontade do Senhor, a colocar as palavras certas, as petições certas, para que nossas orações sejam alcançadas, para que nossas orações sejam ouvidas ao Senhor, porque Ele fala: entretanto, Deus me tem ouvido. Deus ouviu a oração dele. Deus recebeu a oração dele. E que nessa manhã a gente possamos também fazer uma oração que agrade ao Senhor e que ele receba, bem? Amém? Vamos orar nesta palavra. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, meu Pai. Senhor, nos ensina a chegar a ti, Pai. Nos ensina, Pai, a ter as palavras certas para falar contigo, Pai. Nos ensina a a pedir com sabedoria, Senhor. Nos ensina, Pai, falar algo, Senhor, Pai, colocar petições, Senhor, em tua presença que te agrade. Para que o Senhor venha, Senhor, receber as nossas orações. Para que o Senhor venha se agradar, Pai, das nossas orações, dos nossos pedidos, das nossas petições que entregamos a Ti, Pai. Nos conduz, Senhor, Pai, a estar, Senhor, Pai, no centro da Tua vontade, Pai.
Toma este dia de hoje, Senhor, meu Pai. Nos livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Nos conduz, Senhor, aos nossos destinos, Pai. Nos leva, Senhor, onde o Senhor quer nos levar, Pai. Nos ensina, Pai, que do teu trono, Pai, nós possamos receber sabedoria. Sabedoria para falar contigo. Sabedoria para fazer a tua vontade. Sabedoria para exercer o nosso chamado. Sabedoria, Pai, para lidar com as pessoas. Para lidar no trabalho. Aonde quer que fomos, Pai, que nós possamos ter sabedoria do alto, sabedoria vinda de ti, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, nos livra, nos guarda, toma nossa família, nossa casa, Pai. Conduz, Senhor, os nossos destinos, Senhor, e que nós possamos ter um dia repleto da tua bênção e do teu livramento. E nós já te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo Senhor ser a nossa provisão, Pai. Espírito Santo, pelos teus livramentos que tem nos dado todos os dias. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um dia abençoado para todos.